bom dia! Bem-vindas a mais um cafezinho espiritual. Eu espero que você esteja bem aí do outro lado da telinha. Pega seu cafezinho, meu tá aqui. Vamos de crochêzinho nessa xícara linda, né? Gente, a gente começou a estudar ontem a revistinha Mulher Cristã, Educar para Fortalecer. Lembrando que ela é uma revistinha de 98, porém é muito atual. E nós vimos como Deus age e agiu trazendo Jesus para nós. E apesar de mandar Jesus para nos salvar, né, para morrer em nosso lugar, fazer esse sacrifício, ainda assim, Deus tomou cuidado de instruí-lo, de não deixá-lo, de conduzi-lo. Quantas vezes Jesus orou, né? Pai, e Pai atendeu, né? De mostrar detalhes da sua vontade, de mostrar que estava próximo. E não só com Jesus, com todos nós, né? Enviando o Salvador para nós, nos resgatando do lamaçal do mal, nos dando vida novamente, vida eterna. E hoje nós vamos ler um artigo que é da Linda Pestana. E ela fala como tema principal: somos um. Somos um na educação do nosso filho, os nossos filhos. Gênesis 2:24 diz: por isso deixará o homem pai e mãe e se unirá à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Marcos 10:9 portanto, o que Deus juntou, não separe o homem. 1 Coríntios 12:25 para que não haja divisão no corpo, pelo contrário, cooperem os membros com igual cuidado em favor dos outros. São frases da Bíblia que não deixam dúvidas sobre o tipo de união que Deus espera ver entre as pessoas. No casamento, não é diferente. Deus espera haver uma união profunda que supera os laços familiares antigos, inclusive as circunstâncias e relacionamentos passados. Os parâmetros espirituais e sociais são remoldados em função de parente próximo, o cônjuge. A saúde mental, emocional e física podem obter uma nova perspectiva. O passado não determina o futuro de um casal que olha unido para Cristo e que tem um caminho novo, com novas oportunidades, com novos alvos. Através da atuação do Espírito Santo, o casal aprende a perdoar, a amar, a servir e honrar os pais de maneira superior ao que fazia quando era solteiro. É possível olhar para trás só para aproveitar a experiência adquirida, seja ela negativa, seja ela positiva, para tornar o novo relacionamento uma oportunidade de se viver ainda melhor, não cometendo os mesmos erros do passado. E muitas vezes também, gente, costumo dizer que a gente aprende com o erro dos outros, então não precisamos exatamente cometer os erros para se lembrar no passado, mas temos os exemplos, né? Então você pode evitá-los. E se você gosta desse cafezinho, lembra, curte, comenta, compartilha com as suas amigas, amadas irmãs, com aquela pessoa que está precisando de uma ajuda nessa área dos relacionamentos em família. Duas pessoas diferentes que não competem entre si, mas que cooperam mutuamente em favor um do outro, tornam-se seus melhores terapeutas, amigos, parceiros. Conversam, ouvem, consolam-se, corrigem-se, encorajam-se, como com nenhuma outra pessoa. Ficam unidos, aceitando e respeitando os hábitos, a família, a personalidade de cada um, os dons, os defeitos, as qualidades um dos outros, como se fosse um. E eu acredito que é isso que o Senhor quer dizer quando diz que são um. A casa, por maior ou menor que seja, é sempre o melhor lugar no mundo para se estar os cristãos. Nesse contexto, a aceitação a respeito, a amor, desejo de amadurecer, melhorar naquilo que, perante Deus, é o melhor. Assim, já há espaço para admoestação, correções, crises, discussões difíceis, pois a comunicação sempre existe, porém,
jamais com agressões emocionais ou físicas. Palavrões, xingamentos, brutalidades não devem fazer parte do ambiente de um casamento que deseja o bem a si mesmo, que deseja servir a Deus. Longe de vós toda gritaria, lembra? Os cônjuges que desejam preservar sua união, sua integridade mental e emocional de cada um, desenvolve espiritualmente os cuidados um com o outro, de modo que jamais deixam espaço para a tirania de um detrimento de anulação do outro. O que o outro está sentindo ou pensando é sempre importante e respeitado. O bem-estar do outro está acima de qualquer alvo profissional ou material, ainda que planejados para um bom uso. Isso é muito importante. Eu vou ler de novo para você frisar aí. O bem-estar do seu cônjuge, o bem-estar do outro, o bem-estar dos seus filhos, o bem-estar da sua família está acima de qualquer alvo profissional ou material, ainda que esse alvo seja planejado para um bom uso. Ah, mas é minha casa própria, Deise, não dá. Eu não vou ir nos cultos porque eu tenho que trabalhar para ganhar dinheiro para sustentar minha família. Primeiro Deus, como seus filhos vão priorizar Deus se você não mostra isso, né? Depois sua família, como eles vão dar importância para a família se você não mostrar isso. Então, cuidado com o que você está passando para os seus filhos, a mensagem que você está mandando, né? Mais importante de que lutar por ter mais no futuro, até pelos filhos, é ter um bom casamento hoje e amanhã, ainda que com menos. Afinal, de que adiantaria ter tudo e perder o principal? Quando filhos nascem num lar assim, eles não têm dúvidas sobre a unidade dos pais e sobre quem conduz essa família. Deus. Gente, olha, é perfeito esse estudo. Eles precisam e presenciam o culto a Deus, a ajuda ao próximo, a paz, as lutas e as decisões que mostram Deus, as diversões, o amor, a conversa, o perdão, a simplicidade da vida diariamente. Contemplam a união dos seus pais que, apesar de serem diferentes, agem como se fossem um. Tá mostrando isso para os seus filhos? Ah, Senhor. Nesse lar, os filhos não ficam desanimados nem irritados, porque seus pais são unidos em alvos sólidos e ternos. A coerência, a consistência na disciplina, na admoestação de cada filho, exigindo aquilo que realmente importa perante Deus. Isso evita que opiniões humanas ou pressões do mundo, desse mundo moderno, né, os empurrem para um desempenho acima do necessário, levando a estar estressados, depressões, situações, né, que essa exigência do mundo causa. Depois você lê Colossenses 3:21 e Efésios 6:4, que fala sobre isso, que seja as coisas do alto que ocupem nossa mente, né? A boa educação visa formar e treinar o caráter em conformidade com o caráter de Cristo, que é o que tem importância para o cristão. E está acima dos alvos de sucesso escolar, profissional, esportivo, estético, tudo isso daí, né, que a mídia impõe, que a sociedade impõe. Não existe missão mais nobre de um casal que levar os seus filhos para Deus, pela conversão das suas almas. Um dia esses filhos vão passar por crises existenciais, conflitos em seu próprio lar, vão sentir-se despedaçados pelas pressões do mundo amoral e incoerente, mas em vários momentos vão se lembrar da união de seus pais, da segurança que sentiam em casa, e então vão ter formas para buscar a Deus como viram em seus pais. Como viram a transformação de Deus na vida dos seus pais, quando não cristãos para cristãos, quando viram o perdão prevalecer apesar das lutas. Tudo isso fez muita diferença e fará muita diferença na criação dos seus filhos, porque colocou Deus em primeiro lugar. Com fé naquele que uniu seus pais, eles vão trilhar o mesmo caminho, na certeza de que aquele que conduziu seus pais num relacionamento digno também fará maravilhas em sua vida. Ó o testemunho. Esses filhos serão lançados ao mundo, bombardeados por todo tipo de agressões, mas seus pais estão tranquilos, não criaram os filhos para o mundo, mas para o céu. Seu caráter foi formado
com a visão divina que obtiveram em casa, o qual ninguém poderá remover dos seus corações. Que lindo esse estudo, né? Que sejamos esses pais, que sejamos avós que ajudam os nossos netinhos, tios, que mostram Cristo, né, para os nossos sobrinhos. E aí amanhã a gente vai continuar esse estudo, que ele é bem grande, e vamos falar sobre somos um na criação dos nossos filhos? Vamos testar isso, né? E aí tem alguns conselhos aqui, tá bom? Ora comigo. Pai amado e bendito, obrigado, Pai, por mais esse cafezinho, por esse estudo gostoso, por esses conselhos, que possamos atingir todas essas qualidades aqui que nós vimos na criação dos nossos filhos, que o Senhor continue reinando nos nossos lares, nos ajude, Senhor, a nos parecermos cada vez mais com Cristo e a honrarmos tudo que o Senhor tem nos dado, Senhor, todas as pessoas que nós amamos e cuidar, Senhor, do nosso primeiro ministério. Em o nome santo de Jesus, nós oramos a Ti agradecidas nessa manhã. Amém. Um beijo, gente. Até o próximo cafezinho, se Deus quiser. Tchau, tchau.